Organização Mundial da Saúde afirma que o novo coronavírus é 10 vezes mais letal do que o H1N1. Número de mortos por Covid-19 passa de 1.300 no Brasil. O isolamento social sobe no estado de São Paulo, mas ainda fica abaixo da meta de 70%. Governo do Rio de Janeiro estende o decreto que restringe a circulação de pessoas até o fim do mês de abril. Os pacientes infectados pelo novo coronavírus ocupam 70% dos leitos de UTI da rede pública estadual. Brasileiros retidos há 20 dias em navio de cruzeiro na Itália contraem Covid-19. Vítima de uma burocracia, que resultou na nossa contaminação. Possível candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, é acusado de assédio sexual. Morre no Rio de Janeiro aos 72 anos Moraes Moreira, um dos fundadores dos Novos Baianos. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde confirmou hoje um total de 1.328 mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Os casos confirmados passam de 23 mil. Vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Quantas mortes de índios por Covid-19 foram registradas até agora? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos os ouvintes. Olha, já são 3 óbitos de indígenas confirmados no Brasil. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou também sobre a queda de mais de 20% no número de acidentes nas rodovias federais do país, o que ajuda a aliviar a pressão sobre o sistema de saúde. Já o Ministério da Saúde fez o alerta de que o sistema hospitalar de Manaus já está bem perto do limite da capacidade de atendimento e que, por isso, vão ser enviados para lá equipamentos como respiradores e também profissionais de saúde. O Ministério confirmou ainda que já chegaram ao Brasil quase 9 milhões de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e também óculos de proteção. O governo informou ainda que está avaliando, junto a estados e municípios, as medidas de isolamento social, levando em conta fatores como o número de leitos disponíveis na rede de saúde, o número de casos em cada localidade e também o número de profissionais disponíveis. O governo citou, o Ministério da Saúde citou o caso de Curitiba como uma das capitais que pode avaliar aí a adoção do isolamento social, do distanciamento social seletivo para grupos de maior risco. Nascimento. Obrigado e boa noite. A alta procura pelo gás de cozinha levou o preço a disparar em muitas cidades brasileiras. Em São Paulo, o Procon fez um acordo com o Sindicato dos Distribuidores para coibir valores abusivos. Antes da quarentena, Sueli ia para o Crime fogão uma vez contra a por dia. economia popular. Você vai ver em instantes. Após registrar queda no número de novas mortes, a Espanha começa a flexibilizar o isolamento social. Idosa de 97 anos com problemas no coração deixa o hospital depois de ser curada de Covid-19. O SBT Brasil volta já já. Crianças sem aula. Tente manter uma rotina. Quando possível, troque os jogos eletrônicos pelos de tabuleiro. Reserve um tempo para atividades físicas, mesmo que dentro de casa. No estado de São Paulo, o índice de isolamento social subiu para 59% no domingo. A meta é chegar a 70% para evitar a superlotação dos hospitais. Na capital paulista, mais da metade dos novos leitos de enfermaria e UTI criados para enfrentar essa pandemia da Covid-19 já estão ocupados. O governo de São Paulo vai contratar... O governo federal adiou o uso de dados de celulares para monitorar o deslocamento das pessoas durante a pandemia. A medida estava em análise no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas os estados têm autonomia para fazer acordo com as operadoras de telefone.
A ferramenta é usada para verificar o cumprimento das medidas de isolamento social por meio de mapas de calor. São Paulo é um dos estados monitorados por esse sistema. A Prefeitura do Rio de Janeiro conseguiu a suspensão até o fim do ano do pagamento de parcelas mensais dos contratos de financiamento firmados com a Caixa, que somam um total de 315 milhões de reais. A Justiça Federal considerou que o município precisa de recursos para o combate à pandemia. 70% dos leitos de UTI no estado do Rio estão ocupados por pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Hoje, o governador Wilson Witzel prorrogou as medidas restritivas até o dia 30 de abril. O intenso vai e vem de carros na região central. O Amazonas tem o maior número de doentes pela Covid-19 a cada 100 mil habitantes no país. O Sistema Público de Saúde de Manaus foi o primeiro a dar sinais de colapso. Para ampliar a capacidade de atendimento, a Prefeitura transformou uma escola que estava pronta para ser inaugurada em hospital de campanha. O centro de educação se transformou numa de outros estados onde a situação ainda não é grave. Também confirmou a construção em Manaus do segundo hospital de campanha do governo federal para atender a população indígena. O Ministério da Educação flexibilizou hoje as regras para que as universidades públicas e privadas do país antecipem a formatura de estudantes das áreas de saúde. Agora, os profissionais poderão atuar em outras frentes além do combate à Covid-19. Renato está ansioso para começar a trabalhar. Ele cumpre as duas condições impostas pelo... tanto os alunos quanto a população de uma forma geral. Uma idosa de 97 anos recebeu alta depois de se curar da Covid-19 em São Paulo. O que ela imaginava. Ela é tudo. Ela é tudo. Ela é uma vencedora, né? E o Conexão Repórter traz hoje o outro lado da pandemia. Histórias com finais felizes depois da luta pela vida nas UTIs. Exclusivo. O Conexão Repórter de hoje, que será apresentado ao vivo pelo jornalista Roberto Cabrini, começa às 11h45 da noite, logo depois do programa do Ratinho. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que o país precisa de uma orientação única no enfrentamento da Covid-19. Foi uma referência ao conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A participação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estava prevista, mas... nas mãos do nosso Criador. A Caixa Econômica Federal vai depositar a partir de amanhã o auxílio emergencial para quase 9,5 milhões de brasileiros. Esse dinheiro vai para os inscritos no Cadastro Único e também no Bolsa Família. Para quem se inscreveu no aplicativo e no site da Caixa, o pagamento começará na quinta-feira. Para evitar filas nas agências, a Caixa Econômica visa que o dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo de celular Caixa Tem. Para o saque em espécie da poupança digital sem cartão, foi organizado um calendário por mês de nascimento que vai de 27 de abril a 5 de maio. Os detalhes estão no site caixa.gov.br. 119 mil pessoas já morreram pela Covid-19. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que o novo coronavírus é 10 vezes mais letal que o vírus H1N1, causador da gripe A. No dia em que a Itália superou as 20 mil mortes, a Espanha, o segundo país europeu mais atingido pela pandemia, registrou queda de novas vítimas e começou a flexibilizar algumas medidas de isolamento social. Os canteiros de Madrid voltaram a ter a grama para a Covid-19. 3 dias depois, ela recuperou a consciência e os movimentos e está prestes a receber alta. E daqui a pouco, preso na África, traficante ligado à facção criminosa brasileira que estava foragido há mais de 20 anos. Moraes Moreira, um dos fundadores do grupo Novos Baianos, morre aos 72 anos no Rio de Janeiro. Você vai ver já já. Facilite a higiene.
Não use pulseiras, anéis ou relógios. Mantenha os cabelos curtos ou presos. No caso dos homens, o ideal é evitar barbas longas. Coronavírus. Atenção. Os Estados Unidos continuam sendo o país com mais casos e mais mortes provocadas pelo novo coronavírus no mundo. Só no estado de Nova York, que é o epicentro da Covid-19 no território americano, já são mais de 10 mil óbitos. Vítima de complicações da Covid-19. Pelo terceiro dia seguido, o Reino Unido foi o país que registrou o maior número de mortes por Covid-19 na Europa. As mensagens de solidariedade que o primeiro-ministro Boris Johnson recebeu enquanto estava internado começam agora a ser substituídas por cobranças ao governo dele sobre a situação do país. Sido salvos. E quantos ainda se vão? O ex-vice-presidente americano e possível candidato democrata à presidência, Joe Biden, foi acusado de assédio sexual. Em entrevista ao jornal marcada The Washington... para quarta-feira. O texto base do projeto de lei que trata do auxílio a estados e municípios foi aprovado há pouco na Câmara. O Ministério da Economia não se manifestou sobre a proposta. Empresas de diferentes segmentos entraram na luta contra o novo coronavírus. Linhas de montagem foram adaptadas para produzir equipamentos que estão em falta e o material será doado. O cuidado com a beleza... É menor do que esperar a compra de novos respiradores. A Federação do Comércio de São Paulo estima que a crise causada pelo novo coronavírus pode provocar um prejuízo de pelo menos 115 bilhões de reais ao comércio varejista nacional. E vamos agora a outras notícias sobre a pandemia no Brasil. No braço, foi presa e vai responder por lesão corporal. Morreu hoje no Rio de Janeiro, vítima de pneumonia viral, o nosso colega do SBT, José Augusto Nascimento Silva, de 57 anos. Ele estava internado desde a última quinta-feira no Hospital Badim, na capital fluminense. Os sintomas apontam para a contaminação pelo novo coronavírus, mas o resultado do exame ainda não foi divulgado. Com mais de 30 anos no SBT Rio, Naná, como era conhecido, trabalhou como editor de imagens e atualmente cuidava do acervo da emissora. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que, em março, os alertas de desmatamento aumentaram em quase 30% na Amazônia, na comparação com o mesmo período, mesmo mês do ano passado. E a perspectiva para os próximos meses não é animadora, porque o trabalho dos fiscais do IBAMA foi paralisado devido à pandemia da Covid-19. Para trazer o traficante ao país. Morreu hoje no Rio de Janeiro o cantor e compositor Moraes Moreira. O músico sofreu um infarto. Por causa das restrições impostas pelo novo coronavírus, a Páscoa foi comemorada com igrejas vazias em todo o mundo. As celebrações da data, que é considerada uma das mais importantes pelos católicos, foram transmitidas pela internet. Acompanhado por milhões de pessoas. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores.